Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Presidente da Mesa. Cumprimento também os restantes oradores, cumprimento a assistência, em especial permitam-me os meus alunos, que só por penitência me vêm a ouvir agora à tarde. Uma palavra apenas para explicar como, apesar de ter chegado antes da hora, cheguei atrasado, que aliás é uma contradição nos termos. Mas foi uma boa causa e, portanto, peço desculpa de não ter ouvido as intervenções de Vossas Excelências, mas foi uma boa causa. Estava a ler o parecer da CNPD com a data de ontem e que vale a pena lê-lo e vale a pena também discuti-lo. Vejamos então os pontos principais nos 20 minutos rigorosíssimos que Vossa Excelência irá... Agora você. Exatamente. Vossa Excelência irá... Tinha aqui um conjunto de matéria introdutória que vou saltar, enfim, porque já são seguramente especialistas, só chamar a atenção para o facto de uma das inovações do regulamento se referir à maior flexibilidade para os responsáveis pelo tratamento, substituindo, em regra, a notificação pelo princípio da responsabilidade. Chamar a atenção também que o consentimento, fonte de legitimidade, só é lícito se... Peço desculpa, o tratamento só é lícito, mantém o consentimento como fonte de legitimidade, se for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica, se for necessário para o efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento, etc. Há, no entanto, uma alteração importante em matéria de consentimento. O consentimento passa a ser necessariamente expresso, o que tem desde logo um impacto em matéria laboral, isto é, olhando para o artigo 104 do Código de Trabalho, que se refere ao regulamento de empresa e que, no caso concreto dessa norma, permitia a adesão tácita, mesmo estando em causa matérias, muitas vezes estão nos regulamentos de empresa, dados pessoais. A partir de agora, o aproveitamento dessa norma está vedado e, portanto, todos aqueles que têm regulamentos de empresa que se baseavam no artigo 104 e, portanto, no consentimento tácito, esse consentimento deverá ser substituído por um consentimento expresso. Segunda nota importante, o legislador, neste caso o comunitário, trata de diversas categorias especiais de dados pessoais, incluindo nessas categorias de dados especiais a filiação sindical, o que também levanta ou suscita problemas, que depois poderemos discutir, em matéria de cotização sindical e dedução das respectivas cotas, artigos 457 e seguintes do Código do Trabalho. O legislador português, na sua proposta de lei, aproveitou, já veremos se bem, mal ou assim, o espaço dado pelo artigo 88 do regulamento, mas chama a atenção para o seguinte: o artigo 88 do regulamento, o espaço é diminuto, porque o que a norma diz é que é possível, os Estados-membros podem estabelecer no seu ordenamento jurídico ou em convenção coletiva, enfim, deixando de lado que a convenção coletiva também integra o ordenamento jurídico, normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades. Portanto, normas mais específicas não é sinónimo de adaptação. São coisas diferentes, até porque o fim se mantém, digo, normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades. O que significa que o legislador português tem um espaço de intervenção diminuto. A proposta de lei 120, que é uma proposta de lei que, na minha opinião, em muitas matérias, especialmente na matéria laboral, é criticável, tem desde logo um problema para o intérprete, mas que tem uma justificação, que é a constante remissão e articulação necessária para compreender a própria proposta de lei. Ou seja, compreende-se porque há um comunicado da Comissão que impede a repetição, em regra, de regras do regulamento, salvo quando for necessário para coerência a harmonização, e, portanto, isso significa que estamos quase numa relação entre lei geral e lei especial e, portanto, é preciso uma articulação constante. Mas o problema, na minha opinião, não é apenas esse. O problema, na minha opinião, é um pouco mais amplo. E há desde logo uma questão, enfim, aqui puramente laboral, que é a seguinte: a proposta de lei tem normas de recorte única e exclusivamente laboral. Isto é, não se trata, os seus signatários, o seu destinatário não é o cidadão enquanto cidadão, mas o cidadão enquanto trabalhador, ou se quiserem, o trabalhador-cidadão. O que significa que estamos perante legislação do trabalho. Estando nós perante legislação do trabalho, dita a Constituição, no artigo 54 e no artigo 56, que deve haver apreciação pública e participação dessas entidades, sob pena de haver inconstitucionalidade. Ora, não tendo havido participação pública dessas entidades, eu não estou a confundir nem desconheço que houve uma apreciação pública através de questionário
para as pessoas que quiseram pronunciar. Legislação de trabalho e a concretização das regras constitucionais citadas, na minha opinião, obrigam a uma apreciação pública de um articulado e não de um mero questionário sobre um articulado desconhecido. Significa que, se essa participação pública não ocorrer, estaremos, na minha opinião, perante um vício procedimental e, portanto, perante uma inconstitucionalidade. E não é o primeiro diploma que, nas mãos do Tribunal Constitucional, fica pelo caminho, exatamente por ter regras laborais e as mesmas não terem seguido a tramitação prevista na Constituição. E, portanto, ainda havendo possibilidade de suscitar ou de impedir esse vício, julgo que o mesmo deveria ser colmatado rapidamente. Depois, em termos de regime da proposta de lei, chama a atenção pontos. O primeiro ponto, a proposta de lei começa por fazer uma crítica, dizendo que este regulamento é um regulamento pensado para as multinacionais e, portanto, que imporá grandes custos às empresas e também às autoridades administrativas. A CNPD, num parecer cuja leitura aconselho vivamente, não quer dizer que concordo integralmente com ele, aconselho, chama a atenção para uma prosa bastante acutilante e muito crítica mesmo, muito crítica da proposta de lei. A CNPD chama a atenção, e na minha opinião bem, para o desajuste desta crítica. O que está em causa não são as multinacionais, aliás, está por demonstrar, como diz a CNPD, que o impacto na afetação de dados pessoais será maior ou menor conforme a dimensão da empresa, só a não ser por serem maior número de trabalhadores. A afetação não tem necessariamente a ver com a dimensão da empresa. Depois, em termos de videovigilância, a proposta de lei não me parece particularmente feliz. Primeiro, porque começa por dizer que as câmaras ou outros meios de captação de som e imagem não podem incidir sobre, na parte que nos interessa, o interior de áreas reservadas aos trabalhadores, designadamente vestiários e instalações sanitárias. Enfim, eu diria que a norma me parece absolutamente desnecessária. Eu acho que nenhum de nós teria dúvidas, independentemente deste regulamento, de outro, ou de inexistir qualquer regulamento, bastaria olhar para o artigo 35 da Constituição, que não pode haver câmaras nos sanitários, seja da empresa, seja noutro sítio qualquer, a não ser em nossa casa, se, enfim, por alguma razão, entendermos colocar câmaras nos sanitários, que me parece de pouco bom gosto, mas enfim, já é uma questão subjetiva que felizmente o regulamento não trata. Portanto, parece-me particularmente infeliz a redação. Aliás, é caso para perguntar, e se forem ginásios? Há empresas que hoje em dia têm ginásios para os seus trabalhadores, podem ter câmaras? Dir-me-ão, é um nomeadamente. Sim, mas é daquelas normas que ou consegue-se, o que é muito difícil, e chama a atenção que é muito mais fácil criticar do que fazer, mas ou daquelas normas que se consegue um recorte com alguma segurança, ou então nada se diz. Porque dizer que é proibido nas instalações sanitárias e nos vestiários, sim, enfim, acho que também ninguém estava disponível para discutir essa matéria. E, portanto, o que a CNPD propõe é que seja proibida a incidência sobre o acesso e o interior das áreas de descanso ou de lazer dos trabalhadores, bem como das áreas destinadas ao uso reservado pelos mesmos. Bem, é um passo, mas deixa muitas dúvidas. E se for um refeitório? E se for um refeitório em que terceiros podem entrar? Pode haver câmaras? Não pode haver câmaras? Enfim, não creio que a redação seja nenhuma delas especialmente feliz. Depois, um outro ponto importante tem a ver com o prazo de conservação de dados pessoais. Como sabem, o Código de Trabalho tem várias regras sobre a conservação de dados pessoais. Veja-se em matéria de registro de tempo de trabalho o artigo 202, que se refere ao prazo de 5 anos. Veja-se do trabalho suplementar, artigo 231, que também se refere ao prazo de 5 anos. E, portanto, diríamos que, com base na proposta, no artigo 21, número 1 da proposta, uma vez que se refere a uma norma regulamentar, estas normas do Código se mantêm vigentes. Chamo, no entanto, a atenção para o facto da CNPD fazer uma contundente crítica a esta norma, dizendo que a mesma colide com valores da União Europeia e, portanto, propõe pura e simplesmente a supressão da regra. Eu acho que a conservação de dados pessoais, esta era uma boa altura para discutir, porque se há matéria em que a conservação de dados pessoais tem especial relevância e, em muitos casos, é o único meio de prova que o trabalhador tem para demonstrar o incumprimento do empregador, é na área laboral. E, portanto, julgo que haveria aqui um espaço para aproveitar esta alteração ou esta concretização do regulamento para discutir esta matéria, o que não aconteceu. Em termos de renovação de consentimento, outro ponto importante, consta do artigo 61 da proposta de lei e diz basicamente o seguinte: se o consentimento tiver cumprido os requisitos atuais,
mantém-se válido. Em caso contrário, o mesmo deverá ser realizado no prazo de 6 meses. Aqui, a CNPD, enfim, de forma algo até, eu diria, académica, resolve fazer uma dissertação entre a diferença prazo de vigência e prazo de aplicação, dizendo que há uma confusão na proposta de lei em que o regulamento fala na entrada em vigor, mas o que está em causa no 25 de maio é apenas a aplicação. Enfim, várias questões que levanta, mas levantando uma central. É que a norma da proposta de lei, tal como está realizada, revogando os consentimentos anteriores, impediriam que os mesmos tivessem ou fossem apreciados como válidos, isto é, nomeadamente aqueles que já tinham sido dados, e como haveria uma revogação retroativa na leitura da CNPD, por isso simplesmente fazia esboroar os consentimentos anteriores. É uma questão técnica, mas é uma questão importante e que julgo que seguramente será alterada. Um outro ponto importante, e esta confesso que discordo em absoluto, aqui ao contrário a CNPD nada diz, já lhes vou explicar porquê, tem a ver com o número 4 e 5 do artigo 28. As normas dizem duas coisas muito simples. Uma diz que as imagens gravadas e outros dados pessoais registados através da utilização do sistema de vídeo ou outros meios tecnológicos de vigilância à distância, nos termos previstos no artigo 20 do Código de Trabalho, só podem ser utilizados no âmbito do processo penal, o que é no mínimo discutível. Depois diz que nos casos previstos no anterior, as imagens gravadas podem ser utilizadas no âmbito da responsabilidade disciplinar, na medida em que o sejam no âmbito do processo penal. Na medida em que o sejam no âmbito do processo penal. Primeiro, porque é que a CNPD não diz nada? Porque a CNPD tem um parecer sobre esta matéria em que acha que elas não podem ser utilizadas e, portanto, no seu parecer, não diz nada. Mas convém discordar, na minha opinião, também da CNPD. Porquê? Porque esta matéria já tinha sido apreciada pelos tribunais superiores e, num primeiro momento, os tribunais tinham entendido que as imagens, não obstante a finalidade da segurança de pessoas e bens, se poder coadunar com a finalidade utilizada pelo empregador, elas não podiam ser utilizadas no âmbito ou para efeitos disciplinares. Depois, a partir de 2010, um acórdão da Relação de Évora veio dizer, não senhora, se a finalidade da imagem tiver a ver com segurança e o que está em causa é a violação de uma regra de segurança, por exemplo, um furto, as imagens podem ser utilizadas. Ora, a CNPD, ora, a proposta de lei, na medida em que diz, e passa a redundância, na medida em que o seja no âmbito do processo penal, parece dizer uma coisa muito simples. O empregador só pode utilizar as imagens na medida em que o sejam, isto é, estejam a ser, tenham sido no âmbito do processo penal. O que significa uma coisa, na minha opinião, algo estranha, é que parece esquecer que em muitos casos o empregador nem sequer tem legitimidade para a respectiva participação criminal. Pense, um caso clássico, de um furto num hotel, em que o bem furtado é de um hóspede. Pense no caso clássico, em que muitas vezes o empregador tem legitimidade, mas não tem interesse. Porquê? Por danos reputacionais. Imaginem o que é nós sabermos que há, enfim, sabermos comprovadamente que há uns trabalhadores no banco X, onde está as nossas parcas poupanças, em que há alguém que se apropria, enfim, de umas pequenas notas, ou escolhe alguns clientes e vai retirando dinheiro dessas contas ou da caixa, por exemplo. Dificilmente se justificará, ou o banco terá interesse em apresentar uma respectiva participação criminal e, por isso, simplesmente, como nós sabemos na prática, o que fará é chamar o trabalhador, mostrar-lhe as imagens e dizer o senhor tem 24 horas para assinar aqui um acordo revogatório e nós vamos pensar se fazemos queixa-crime. E, portanto, esta norma impede todos estes tipos de atos. Não creio que se justifique e mais, tenho mesmo dúvidas se, em alguns casos, em termos de execuibilidade, não obstante o artigo 329 do Código de Trabalho permitir o alargamento do prazo prescricional, se é compatível com estas delongas. E mais, se essas delongas, em alguns casos, interessam mesmo ao trabalhador. Porque se ficarmos à espera, quase como uma validação das imagens, validação entre aspas, por intervenção do Tribunal, é fácil de ver que o processo disciplinar, em alguns casos, precisará de um alargamento exponencial do prazo e, portanto, o próprio trabalhador terá um regime mais alargado em que se encontrará numa situação de insegurança e de incerteza. Também creio que esta norma precisará de ser repensada. Depois... não passou? Sim, senhor. Depois, em relação aos dados biométricos constantes do artigo 28 e número 6, não tenho especiais observações.
mas já não diria o mesmo relativamente ao números 7 e 8 do artigo 28, em que o legislador afirma que a transferência de dados pessoais de trabalhadores entre empresas que se encontram em relação de domínio ou de grupo ou mantenham estruturas organizativas comuns só é lícita, repito, só é lícita nos casos de excedência ocasional. E depois, no número 8, diz que pode também ser lícita se tiver em causa empresas de trabalho temporário ou destacamento para outro trabalhadores. Destacamento para outro Estado, peço desculpa. A primeira perplexidade é que não se consegue entender como é que no dia 19 de março o legislador, aliás, faz quase anualmente, interveio alterando o Código de Trabalho a propósito da transmissão e não tenha uma linha, meia linha sobre a matéria de transmissão, que é uma matéria que levanta especiais problemas em termos de dados pessoais. Aliás, em alguns casos, a dificuldade da transmissão de dados pessoais é um elemento relevante na própria transmissão. E relembro outra coisa, é que o trabalhador passou a ter o direito da oposição, isto é, de manter o contrato de trabalho com o transmitente, opondo-se à transferência do seu contrato para o adquirente. Isso também pode ter consequências em matéria de dados pessoais. E, portanto, julgo que não é compreensível que o legislador ou não tenha aproveitado a Lei 19 de Março para o fazer, ou agora preocupe-se com a excedência ocasional, com o contrato de trabalho temporário e com o destacamento para outro Estado, mas omita qualquer regra expressa que era bem necessária para a matéria da transmissão. Por último, uma nota final. Julgo que também valeria a pena, aliás, os alemães já o fizeram, e por isso eu acho que este debate, enfim, não sei se agora se inicia, mas pelo menos agora ganha mais alguma substância, uma matéria muitíssimo atual e muito cara ao poder político, que tem a ver com o princípio da igualdade. Como sabem, uma das consagrações ou uma das densificações que mais impacta nas empresas é a violação da igualdade de género. Aliás, todos os dias temos notícias, ora na televisão, ora na rádio, ora nos jornais, sobre o facto do género feminino ganhar menos do que o género masculino em situações comparáveis. O que é que o Código de Trabalho, e há diretivas comunitárias sobre esta matéria, o que é que o Código de Trabalho diz sobre isto? O Código de Trabalho inverte o ónus da alegação, para alguns também o ónus da prova. Mas a pergunta que se faz é como é que eu posso sequer alegar se eu não tiver acesso à retribuição do meu colega? Como? Eu posso desconfiar, mas das duas uma, ou lhe peço, mostra-me o teu recibo de vencimento, o que, em regra, ele não estará disponível, ou pura e simplesmente não tenho capacidade de ultrapassar e demonstrar a violação do princípio da igualdade. Relembro, por exemplo, que os alemães têm uma regra que determina a possibilidade de as retribuições serem conhecidas por todos os trabalhadores da empresa. Ora, não sei se seria esta a solução. Confesso, não sei. Mas sei que seria uma boa altura para, a propósito do regulamento, tentar tornar execuíveis várias das regras que estão no Código de Trabalho e que, por razões de dificuldade probatória, não passam, pura e simplesmente, de letra morta. Respeitando criteriosamente ao segundo os 20 minutos, era basicamente isso que tinha para vos dizer. Agradecer a vossa atenção e estarei naturalmente disponível se assim o entenderem. Muito obrigado.